Vamos começar mais um podcast Metafísica da Vida nesse dia maravilhoso na cidade de São Paulo. Gente, tá tão frio em São Paulo hoje que vocês não têm noção. Mas hoje eu fiz questão de trazer um assunto que, assim, vai sacudir essa sala, vai fazer a gente pensar em tudo aquilo que a gente é. Mas antes de tudo isso, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Nestor Cândido, filho de Dona Conceição e seu Nestor. Mas por que você fala sempre isso, Nestor? Para honrar de onde eu vim, criatura, para honrar minha ancestralidade, né? Esse homem negro brasileiro, terapeuta, metafísico, odologista e também profissional de uma terapia sistêmica que vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas como sempre aqui nesse canal, eu tô sempre trazendo alguém comigo, um parceiro nessa jornada que tá me ajudando a estruturar o Metafísica da Vida. Eu vou convidar ele, antes mesmo de eu falar do assunto que a gente vai falar, eu vou convidar ele para se apresentar, para falar o que ele veio fazer aqui hoje. Comigo aqui o meu parceiro, Anderson de Souza. Tudo bem? Tudo bem, eu sou Anderson de Souza, sou baiano, sou homem branco, gay. Sou psicanalista, sou terapeuta afirmativo e sou educador socioemocional. Olha tudo isso? Tudo E isso. a gente veio hoje falar de odologia comportamental, né? Caramba, é um conhecimento interessante, né, cara? A gente que já tem contato, vai ser um prazer compartilhar aqui e entender um pouco mais de como isso pode ser aplicado na vida da gente no trabalho, né? É sério, vai ser bom pra você acha? Com certeza, não tenho dúvida. O que você acha que isso vai trazer de informação para essa galera que tá em casa e que vai ver aí a gente no Instagram, no TikTok, com essas duas pessoas de peso, né? Porque a gente vai falar de odologia comportamental e eu vou até ler aqui, porque o negócio é tão bom, tão importante, a gente vai falar de expansão sistêmica constelar. Porque a pessoa que criou esse processo linkou odologia comportamental, criado por um grande amigo nosso, com essa expansão sistêmica, e essas duas coisas estão libertando pessoas. Mas o nosso foco hoje é odologia comportamental. Você acha que vai ser bom? Certeza que vai ser bom. Uma ferramenta poderosa dessa de autoconhecimento não tem como não ser. Vamos convidar então essa galera para Vamos convidar? Vamos? Eu gostaria que você convidasse ela primeiro. Convida você hoje. Eu queria convidar essa multiprofissional, né? Essa terapeuta, assim, de uma potência absurda para se apresentar aqui. Bem-vinda, Paty Caciquinho. Se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Cheguei, né? Demorou, mas eu cheguei. Eu sou Patrícia Caciquinho, sou terapeuta holística, psicanalista principalmente, né? Porque eu trabalho com sistêmico também. E a odologia comportamental entrou também na minha vida, né? Então, a partir disso, hoje eu me considero odologista também, né? Então, essa multiplicidade de coisas que eu trago vem muito através da odologia, que a gente vai falar sobre hoje, né? Então, é uma honra estar aqui conversando com vocês e trocando essas ideias e tendo um papo bem terapêutico aqui com a gente. Ah, é bom. Como é bom ter essa fala, né, gente? Como é bom ter uma pessoa que faz tudo isso na vida da gente, né? Seja muito bem-vinda, fica à vontade, a casa é nossa. Esse mundo chamado Metafísica da Vida faz parte de você também. Opa! E eu aproveito para chamar o cara que criou toda essa questão de odologia comportamental. Será que ele sabe a importância desse processo na vida da humanidade? Eu vou chamar o tal do Torquato. Você conhece o tal do Torquato? Cara, conheço bastante, viu? Criador da odologia comportamental? Vale a pena conhecer esse cara. Se apresenta pra gente quem é você, Torquato. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou José Torquato. Eu sou psicanalista, sacerdote do candomblé e criador da odologia comportamental, que é uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente expande consciência e ganha muito mais vínculo com a nossa própria personalidade. A odologia comportamental hoje é uma técnica que abrange mentes e junta corações. É uma forma da gente se auto-reconhecer, se auto-valorizar e seguir na vida de forma independente, desfazendo laços nocivos. Uau. Que é isso que ela faz com a gente. Desfazer laços nocivos. nocivos. Gostei da fala, pode continuar. Sim, porque nós vamos caminhando por essa vida fazendo laços. Tem laços que a gente faz questão de continuar, mas tem alguns que a gente tem que desfazer.
né? A vida é cheia de nozinhos. Enquanto você não entende a função desses nós, eles não se desfazem. E dentro da odologia comportamental, a gente consegue visualizar o seu melhor, o seu potencial, né? Eu costumo dizer que a nossa odologia, aquela que vocês também conhecem, ela é a bússola da alma. Para onde eu sigo? O que é meu? O que me pertence? O que eu posso? Então a odologia nos dá o poder de seguir sendo quem nós somos. Uau! Potente, né? Potente, vamos trazer Forte. pra vida. Eu tô com aquela sua frase do podcast anterior de mulheres, né? Fui pra vários lugares agora. Agora que eu fui pra vários lugares, antes mesmo da gente explicar pra essa galera de casa, né, pro mundo, o que é odologia comportamental nesse momento tão gostoso no dia de hoje, o que te motivou, o que te inspirou, que chamado você recebeu pra criar algo tão potente ou pra colocar algo tão potente na Terra? As minhas dores, as minhas falências, as minhas quebradas na vida. Assim, foram muitas. E eu não entendi o porquê. Porque eu sou um garoto que eu aprendi a trabalhar desde muito cedo, desde os meus 13 anos, sempre trabalhei. Mas eu vivia quebrado. Quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente. Eu vivia em pedaços, me dividindo para as pessoas. E isso não era normal. Eu não acreditava que a gente vinha para uma vida para viver quebrado. Então eu não aceitava viver mais em cacos. Então, quando eu adentrei a psicanálise, eu comecei a atender, eu me formei muito cedo, muito jovem, eu comecei a atender, mas também a psicanálise me deixava meio que no vácuo com algumas coisas. E conforme a minha espiritualidade foi falando comigo, eu já desde muito cedo dentro do candomblé, eu fui entendendo um pouco mais desses versos que Ifá tem, que é de onde saem os odus, e fui percebendo isso nas pessoas. Quando eu percebi isso, eu fui compilando essas informações e eu fui percebendo que eram elas quem iriam ajudar a me refazer. E isso eu levei também para o consultório, para poder até testar, né? Então, muita gente passava pela odologia comigo, mas não sabia que estava no meio da odologia. E isso foi me direcionando. E eu consegui ter resultados maravilhosos das minhas sessões. Então, voltando à sua pergunta, eu fui porque eu precisava me refazer. Olha que interessante como conecta com a nossa primeira conversa, né? Você vê como a função, a importância da dor na nossa vida, como ela chega com esse papel de sinalizar, de direcionar através daquele valor negativo que é da dor, me direcionar para qual caminho me direciono, como eu vou resolver isso, vê? De volta aquele papo, a dor como mensagem, uma oportunidade para recomeçar, para reorganizar, para ressignificar. A dor, o medo e o trauma que a gente falou, né? A odologia vem trazendo isso, né? A odologia vem trazendo essa libertação. E hoje, gente, aqui na mesa, o que nós fizemos questão de ter? 4 terapeutas gabaritados. Vocês sabem que eu erro mesmo, né? Fala a palavra, né? Vocês já acostumaram com o meu jeito popular de falar, né? Estamos na cozinha de casa. 4 terapeutas, cada um dentro da sua área, todos gabaritados e todos odologistas, sim, né? E usando essa ferramenta, cada um no seu processo terapêutico. Eu vou devolver a fala para o Torquato, porque você falou das suas dores, das suas sombras, né? Como é que a odologia trata isso? Antes mesmo de você contar pra gente o que é odologia, como é que a odologia elucida? Como é que a odologia toca na dor, no medo e nessas frustrações? A odologia, ela traz pra gente, quando você estuda a fundo a odologia, você percebe que dentro dessa numerologia sagrada, né, de Ifá, ela te traz um conjunto de manifestações, né, de frequências e que algumas pessoas trazem até como características. Essas frequências, quando eu compreendo que elas estão em mim, eu consigo me auto-observar. Eu consigo caminhar para uma autocura. Quando um terapeuta usa dessa ferramenta, ele consegue dar originalidade para aquela pessoa. Por quê? Porque a gente vive, vamos dizer, numa sociedade onde a gente tem que se mascarar muito, né? A odologia, ela faz você arrancar suas máscaras. Entendi. Não dá para você caminhar com máscaras uma vida inteira. A gente entende que nós temos vários papéis dentro da sociedade. Isso é um fato. Mas máscaras que fazem com que você sofra,
que fazem com que você sirva ao outro e que você se coloque sempre em segundo plano, isso não é bem-vindo. Né? Quando o de Souza falou aqui da questão das dores, eu como psicanalista eu consigo entender que as dores são sinais para que a gente possa ressignificar e evoluir. Elas são extremamente necessárias, tanto quanto as nossas sombras. E a odologia deixa você muito à vontade com as suas sombras. A gente não tenta mascarar, não fala, olha, você não pode. Não dá pra fugir, né? Não dá pra fugir. Você deve olhar para essa sombra, você deve honrar essa sombra e você deve saber em um momento em que você vai ressignificar isso. Entendi. Paty, você com toda essa sua sabedoria, com toda essa sua ciência, gente, para quem a gente já apresentou, mas a gente levanta a bola assim, e nessa mesa somos terapeutas que apoiamos aqueles que nós conhecemos, né? Então vocês vão ver a titio Nestor, titio Anderson, todo mundo aí, né, levantando uma bola do outro, porque a coisa funciona, a coisa é boa. Conta pra gente, assim, antes mesmo você viu que eu tô falando bastante isso, né? Antes dele explicar pra gente o que é odologia, conta pra gente por que você acreditou que a odologia ia fazer a diferença no processo sistêmico. A primeira vez que eu resolvi fazer odologia, na realidade eu descobri a odologia quando eu fiz a psicanálise. Né? Tinha um módulo lá e eu falava assim, nossa, isso aqui deve ser interessante. Mas quando eu peguei e estudei um pouquinho, eu falei assim, falta. Isso aqui não tá batendo para mim. Eu preciso me aprofundar nisso aqui, porque tá me chamando muita atenção e eu não entendi o porquê. Aí o Torquato resolveu abrir a turma dele, a primeira turma de odologia dele. Eu falei, eu vou lá fazer, né? E foi mexendo comigo de uma maneira tão profunda, por mais ele vai falar, ela era quietinha, ela não falava, ela só brincava, mas aquilo foi me transformando dentro e eu fui olhando meus familiares, eu fui entendendo meu pai, fui entendendo minha mãe, fui entendendo minhas irmãs, né, o meu marido, meus filhos, e eu falei, cara, isso faz muito sentido com o que eu trabalho, eu preciso me aprofundar. Tanto que eles brincam que eu não paro de fazer o curso de odologia, porque cada vez traz uma novidade para mim dentro do sistêmico. Então, isso foi me transformando como pessoa. E eu falei assim, é uma ferramenta muito legal para entender todo mundo. Porque a partir do momento que eu entendo o próximo, entendo a dor do próximo, entendo a sombra do outro, eu respeito. Né? Então eu paro de ficar cobrando que eu tenho que ter uma mãe perfeita, um pai perfeito. Porque eu tenho dor e eu assumo as minhas responsabilidades, que é o que o sistêmico faz muito. Vamos colocar em ordem e cada um viver o seu papel, né? Não ficar esperando que o outro dê. Você já tem todas as ferramentas e a odologia mostra isso. Você tem todas as ferramentas, né? Vá viver. Vai ser feliz, vai se honrar, o lado bom, o lado ruim, faz parte de você, né? Então, por isso que essa odologia cada vez mais está dentro do meu sistêmico. Uau! Caramba. Eu perdi a fala, tá? Pode conduzir. Nossa, Fê, depois da gente falar tanto dessa importância da funcionalidade da odologia comportamental, imagino que todo mundo está super curioso depois dessa introdução de entender. Afinal, de fato, o que é a odologia comportamental? Conta pra gente, Torquato. Tá. A odologia comportamental. Primeiro, a odologia, né? A odologia, ela advém das escritas sagradas de Ifá. Então, dentro do candomblé, nós temos, vamos dizer, caminhos de Odu, que são os caminhos com os quais a gente utiliza para fazer todo o cuidado das pessoas, da espiritualidade, né, desses adeptos. São 16 caminhos originais. Então, é uma leitura de uma escrita sagrada. Como a gente, trazendo essa escrita sagrada na linguagem que ela é, a gente não conseguiria usar isso como terapêutico, porque ela é religiosa, né? Então ela não faria sentido. O que eu tive que fazer para trazer a odologia comportamental foi trazer essas frequências, né, ou traduzir essas frequências de forma a percebê-las nas pessoas. Então nós temos 16 caminhos, vamos dizer, os originais, que é de 1 ao 16. Então, dentro desses caminhos, passaram vários orixás e, inclusive, a gente está passando agora. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem lá um caminho número 4, como o meu. Dentro desse caminho, nós temos frequências naturais. E isso é a odologia, é você entender cada número,
o que ela traz para você como luz e sombra, para que você se equilibre, se aceite e continue sua jornada honrando justamente toda essa ancestralidade. Tá, eu vou, talvez para ficar mais claro para quem tem mais leigo e talvez usando uma referência mais próxima da gente, me corrija se eu estiver falando algo errado, tá, Torquato? Quando você fala isso, você está falando de um conhecimento arquetípico? Sim. Parecido tal qual a astrologia? Parecido, mas bem distante, porque a gente trabalha com a data de nascimento. Então, isso parece com a astrologia. Porém, a astrologia, ela é algo que te traz muito uma questão muito... na minha concepção, tá? Não querendo tirar a importância dela. Mas ela traz algo muito encaixado. Quando você olha para a odologia, você percebe que você é um ser manifesto, é um espírito. Então, a gente traz frequência desse espírito que está nesse corpo. E que ele tá tatuado, né, nesse DNA espiritual. Então, você desconhece, às vezes, o seu potencial. Eu desconhecia que o meu potencial era dar aula. Eu desconhecia que o meu potencial era a psicanálise. Então, eu vivi anos fazendo coisas que não tinha nada a ver. E um erro também, eu passei uma vida inteira buscando algo que me desse dinheiro. Por quê? Porque eu fui criado assim. Então você é criado, mas você não se conhece, você não conhece o seu caminho de Odu. O meu caminho de Odu, ele traz o sacerdócio. Ele traz a pessoa como um mestre, trazendo conhecimento. Então, quando eu compreendi isso que está dentro do meu caminho de Odu, eu comecei a expandir. E hoje eu sou 100% mais feliz com tudo que eu faço. Hoje eu me sinto íntegro. Hoje eu consigo honrar a minha espiritualidade fazendo aquilo que está dentro do meu caminho. Perfeito, né? Só um adendo, Nestor. Agora, ressaltando também que, ao falar disso, até para que fique claro, a gente está falando de uma prática, de uma linguagem, de uma filosofia que não tem nenhum vínculo místico religioso, né? Tal qual o Nestor, na Metafísica da Vida, se apropria de várias outras, porque a psicologia bebe, a filosofia bebe da cultura, né? Então a gente acaba intercambiando essas informações. Da mesma forma que o Nestor, ele cita muito a Bíblia, o ensinamento de Jesus Cristo, sem nenhum cunho religioso cristão, mas se apropriando desse conhecimento, dessa herança cultural, pra gente fazer essa análise terapêutica, certo? Exato, você está dizendo uma coisa bem importante sobre odologia. E eu vou puxar um gancho também do sistêmico, mas depois eu jogo a bola do sistêmico para a Paty. Porque assim, quando eu idealizei Metafísica da Vida, o que eu coloquei aqui dentro? Tudo aquilo que nos conecte às nossas raízes, à nossa ancestralidade, que é onde tudo começa. Né? E uma das coisas que me inspirou, além de toda essa espiritualidade em cima, né, minhas conexões com meus mentores, com meus orixás, com meus exus, foi a questão não religiosa do processo. Porque a gente, a todo momento, gente, não tem como fugir. Eu vou falar olhando para você que está em casa. Você está a todo momento conectado com a tua espiritualidade. Muitas vezes a gente usa, né, aquilo que eu falo, religião é algo humano. Espiritualidade, né? Humano de ter sido... A religião é algo humano porque foi criada pelo homem, né? E isso me treme as carnes, como eu falo sempre. Mas a espiritualidade, ela foi criada e nos dada por Deus. E quando Deus criou tudo isso, ele mandou todos os anjos e mentores para colocar isso na Terra. Então, quando eu falo de Metafísica da Vida, eu falo de toda essa potência de espírito, essa centelha divina que Deus criou e colocou na gente. É o bendito do Espírito Santo para algumas religiões, tá? E é aí a nossa conexão dentro do Candomblé que a gente trata de uma outra forma. Você entendendo a essência e a verdade do teu espírito, você vai chegar na tua alma, que é a junção da tua mente aqui, né? Tua mente física, teu corpo físico, teu cérebro aqui, com a centelha divina que é teu espírito. Tudo que acontece com a gente respinga no corpo, mas acontece no âmbito da alma. É a alma que sofre, é a alma que chora, é a alma que se magoa, porque isso é transmitido para o espírito e o espírito leva lá para os benditos dos campos e caminhos acásticos. Vamos dizer assim, isso é um resumo breve. Não dá, eu acredito que todos nós aqui sentados nessa mesa, nós temos essa consciência. Eu não posso tratar o ser humano como humano somente. Eu tenho que entender que ali tem uma alma. E essas dores da alma, quando não são tratadas,
elas vão perdurar por vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Então, quando a gente vem com o conceito da odologia, com o conceito do metafísica da vida, a gente não menospreza, e eu quero deixar muito claro para todos os religiosos. Temos religiosos aqui nessa mesa, cada um dentro da sua religião. Mas a gente não menospreza o processo religioso do religare, mas odologia comportamental é uma escrita divina do candomblé, dos cultos africanos, sim, que são tão menosprezados, né? Porque falou que é coisa do africano, da África, é muito menosprezado, mas é uma ciência que liberta almas. Em odologia comportamental, a gente não faz cabeças, a gente desfaz cabeças. Assim como no processo sistêmico e assim como no processo terapêutico de metafísica da vida. Ficou claro para você? Sim. Deu para você se encaixar? Agora eu quero te fazer uma pergunta, porque você jogou algo muito importante na mesa, antes da gente voltar para cá, né? Que eu tô aqui coçando. Por mim, eu já estaria perguntando tudo, né? Sabe como é que eu sou? Ouvindo tudo isso de odologia comportamental, você esteve conosco na formação. Aonde isso se encaixa no teu processo terapêutico? E cada vez que eu falo isso, eu vou continuar falando. Eu vejo você como terapeuta de nova era. Depois você explica isso pro povo que eu vou falando sempre, né? Todo podcast eu falo de Souza, meu racional, terapeuta de nova era. Aonde você encaixou odologia comportamental nos teus processos. Tá, só um parêntese. Eu também não sei de fato o que significa esse terapeuta de nova era. Mas o que eu fico contente, porque eu tenho esse medo de não perder a noção do tempo, no sentido de eu não me atualizar, não estar caminhando junto com o tempo, então eu recebo e que eu seja. E que seja feita a verdade. Isso. É isso. Terapeuta de nova era, gente, todos nessa mesa somos. Amém. Freud, graças a Deus, existiu, deu início à psicanálise, ok? A gente concorda com isso, a gente vai discutir Freud. Não. Reich, Lacan, Jung, todos morreram, passou. A gente tem aí novos que vieram depois, não vou citar todos. Primeiro que eu não vou lembrar todo mundo. E segundo, que a gente teve que se aprofundar enquanto psicanalista em trazer muitas outras coisas para a mesa e para nossa clínica que faziam todo sentido somar com a psicanálise. Então, quando eu olho para o teu processo terapêutico, de tudo que a gente conversou e tudo que a gente bate bola, é nesse sentido que eu falo que você é um terapeuta de nova era. Ai, maravilha, agradeço. Porque hoje não dá, aí é a minha percepção, tá? Não dá para ser freudiano, não dá para ser junguiano, a gente precisa usar um pouquinho de todas as coisas. Ficou claro? Sim. Manda bala agora, não faz da pergunta não, sabão. Até me apropriando dessa linguagem, justamente, óbvio, eu sou psicanalista, né? Essa é a minha base de formação, mas eu não posso negar todas as outras formações que estão ali e que contribuem. Porque no momento que eu tô ali, a minha humanidade vem na frente, né? E tem vários aspectos ali a serem contemplados. Então, da mesma forma que eu somo muitas outras técnicas, muitas outras linguagens da psicologia, eu gosto muito da odologia comportamental, porque para mim funciona como uma bússola para orientar. Assim, eu não faço atendimento específico de odologia. Tipo assim, eu não faço mapa, como por exemplo o Torquato deve fazer. Mas toda vez que eu recebo alguém em minha clínica, antes eu faço a leitura desse mapa para mim, para que eu me oriente e eu comece a entender ali a partir das frequências comportamentais que aquele arquétipo me traz, para eu entender. Junto com a anamnese que eu faço, eu vou cruzar essas informações para eu entender qual tipo de linguagem que eu vou estabelecer com aquele cliente. Por quê? Minha preocupação primeira é estabelecer vínculo, né? Porque é impossível levar à frente um processo terapêutico sem criar o vínculo. O vínculo é a nossa plataforma, é a base de todo o processo. Então, para mim, é uma bússola. E aí, a depender do fluxo do processo, quando eu vejo que a pessoa tem abertura e curiosidade para adentrar nessas linguagens, tem abertura, toda informação sobre autoconhecimento é muito bem-vinda que o cliente traga e aí sim eu apresento esse mapa e a gente conversa. Porque a gente acaba criando vocabulário para discutir determinados aspectos da vida a partir daqueles pontos que a odologia nos traz. Olha que maravilha. Eu vou jogar a bola aqui, ó. Nela, nossa menina. Vamos lá. Paty, conta pra gente aí dentro do sistêmico o que mais te chamou a atenção e o porquê que você usa tanto a odologia nesse caminho sistêmico aí. Então, porque quando a gente vai trabalhar o sistêmico, eu tenho uma técnica que eu acrescento várias técnicas dentro desse sistêmico. Até por isso que ele é uma expansão aí que a gente utiliza. Tá.
E eu faço a psicogenealogia. O que é a psicogenealogia? Como se fosse a árvore da pessoa, só que ela tem uns cálculos diferentes, onde eu consigo saber aonde que a gente está ligado, quem a gente vai honrar mais, quem a gente vai honrar menos. Para alguns vão falar que é kármico, para outros vão falar que é equilíbrio, né? E quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, mas isso faz muito sentido se eu trouxer e entender. Porque dentro da psicogenealogia eu preciso das datas de nascimento de todo mundo. Então entra todas as datas: nascimento, falecimento, casamento, né? Que a gente faz bastante cálculo lá dentro. Eu falei, e entender a essência das pessoas. Né? Por que aquele pai é número 4? Por que a mãe é 8? Por que esse filho nasceu um 9? Né? Qual o papel desse menino dentro dessa família? Né? Porque se ele é um 9, ele é uma expansão, né? E ele não está conseguindo se expandir. Ele está lá todo tolhido por crenças, por dores. E aí a gente vai entendendo, tá? Mas a mãe trabalhou a espiritualidade? Não, não trabalhou. Então ela vai jogar aquelas frustrações em cima desse 9. Tá. Né? E aí eu vou entender onde que ele tá. Ele é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, conforme as leis sistêmicas. Então, isso foi me chamando cada vez mais atenção. Cara, se é isso, vamos olhar os avós. Por que essa ancestralidade, esses odus estão aparecendo dentro dessa família? Né? Por que ele aparece e rege aquela família? Qual que repete mais? O que não está sendo visto? O que não está sendo manifestado ali e precisa ser manifestado? Né? Então, para mim, esse foi o gancho de olhar e falar assim, cara, entender isso faz com que a pessoa tenha menos dor. Faz com que a pessoa consiga falar assim, ok, eu entendi que ele não fez e que eu posso fazer. E posso fazer diferente. Né? De uma época diferente, de um momento diferente. Eu posso ser quem eu quero, eu posso carregar menos dores, eu posso entender a minha sombra, né? E caminhar com isso de forma mais leve. Muito bem colocado isso, né? Também, né? Foi em vários lugares, né? Mas eu vou pegar aqui. Torquato, conta pra gente. A gente tá falando de Odu, a gente tá falando de mapa de Odu. Conta pra gente como é que é o modus operandi. Uma pessoa hoje que vai nos procurar, eu gostaria de ouvir de você, que vai nos procurar para fazer um mapa, uma sessão de odologia comportamental. Como é que funciona e o que vem ali pra pessoa se achar? Beleza, é bem importante a gente falar isso, né? Primeiro ponto, que eu gosto muito de deixar claro. A odologia, quando você vem, ela permite que você se enxergue. Então, esse é o primeiro passo. Dá pra fugir? Se eu não quiser me enxergar. Não, você pode continuar se enganando por uma vida inteira. Mas também são escolhas, certo? A gente também paga um preço pelas escolhas, né? Porém, assim, o que é a lei? A odologia me permite não viver me quebrando para que o outro fique inteiro. Uau! Você pode repetir? Você vai lembrar? A odologia me permite para que eu não viva me quebrando para que o outro fique inteiro. Porque as relações fazem isso. Quantas e quantas relações você percebe as pessoas sempre se deteriorando, se colocando para baixo? Não se enxergando, então, ou seja, se quebrando todos os dias. Cada dia eu envergo um pouquinho mais para poder o outro ficar bem. Né? A odologia me dá essa autenticidade, esse autopoder. Então, quando a pessoa vem para essa sessão, a gente vai abrir aquela data de nascimento dela e nós vamos desmembrar 6 números desse mapa. Ah. A gente tem uma placenta, que é o número principal, que é justamente essa jornada, esse caminho que ela vem trilhar. É ali onde está contido todas as essências que ela tem. Polo positivo e negativo, que é o nosso equilíbrio. Você tá falando de Odu de placenta, é isso? Odu de placenta. Tá. É correto eu chamar de Odu de nascimento? Sim. Também? Odu de nascimento, Odu de placenta, são as nomenclaturas que a gente pode utilizar. Então, se a gente trouxer pra vida, né, para as pessoas que precisam entender isso, se eu disser, ó, o teu Odu de placenta é o teu Odu de nascimento, é o número e o caminho pelo qual você veio pra seguir nessa terra. Isso. É assim que a gente fala? É assim que a gente fala. E é importante a gente entender que a gente tem 16 números originais, ok? Tá. Por mais que você e Patrícia sejam número 5, vocês não têm o mesmo destino. As pessoas confundem muito isso. Porque a odologia também nos dá essa especialidade, essa coisa maravilhosa de sermos únicos. Uhum. Nós somos centelhas divinas
únicas. Nós temos uma digital espiritual aqui, um DNA espiritual é nosso. A gente pode ter manifestações dentro desse caminho, sim.